Olá, seja muito bem-vindo à Sensory Class de hoje. Aqui eu te mostro passo a passo para você aplicar a análise sensorial, desde o planejamento até a análise estatística dos resultados. Eu sou a Tati Ribeiro e o tema de hoje é: será mesmo que dá para aplicar sensorial no meu produto? Vamos ver? Muitas vezes, né, se você já acompanha o Sensory Lab, você já deve ter me ouvido falar: sensorial não é só para alimentos, dá para fazer sensorial com qualquer produto que a gente perceba com os nossos sentidos. Mas será que dá mesmo ou eu tô dando uma exagerada? Você já deve ter pensado: eu trabalho com um produto muito específico, para mim não vai funcionar. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma série de exemplos da aplicação da análise sensorial que eu mesma já fiz. E vou falar tanto de exemplos mais comuns, como até uns mais diferentões. Então eu selecionei alguns para mostrar para vocês. Começando dos mais tradicionais, vamos colocar assim. Teste de iogurte. Já fiz um tanto de teste de iogurte. Selecionei aqui para mostrar para vocês um teste discriminativo, né? Um teste de diferença. E o objetivo ali naquele teste era a gente saber se tinha diferença perceptível, né, entre um iogurte original e um iogurte com uma formulação de custo reduzido. Então, nesse caso, eu peguei e apliquei um teste triangular para esse produto, né? Então, triangular é aquele que você entrega 3 amostras, sendo 2 iguais e uma diferente, e a pessoa tem que dizer qual é a diferente das demais. Já fiz também teste de cerveja. Teste de cerveja eu também acabei fazendo um discriminativo, lembrando que o objetivo, né, do seu projeto é que vai direcionar qual método você vai usar na pesquisa, tá? Então, nesse caso, eu também usei um discriminativo, porque o objetivo era semelhante ao do teste do iogurte, né? Eu tinha uma formulação original, eu tinha uma formulação com custo reduzido e eu queria ver se tinha diferença perceptível de corpo ali, de corpo nas cervejas. E nesse caso eu acabei usando um teste de comparação pareada direcional, que eu tinha um atributo específico, né? Era o meu único atributo que estava mudando ali. Então, comparação pareada e direcional é aquele que você entrega as 2 amostras para o seu avaliador, ele vai degustar as 2 e depois ele tem que te responder: e aí, qual tem mais corpo dessas 2? Então foi essa metodologia que eu usei. Já fiz também teste de biscoito. Sabe aqueles biscoitos que são embalados individualmente, em pequenas porções? Para esse caso, eu fiz um teste afetivo, né? Era um biscoito novo, era recheado, né? Era desses individuais, só que recheado, salgado. E o objetivo era saber se os consumidores gostavam desse novo produto. Então, a gente aplicou um teste de aceitação, e esse teste de aceitação veio para trazer para a gente o quanto os consumidores estavam gostando daquele produto, se ia ter que reformular, se já estava pronto para ir para o mercado. Um outro produto que eu também já trabalhei foi goma de mascar. E goma de mascar é um produto um pouco particular, né? Por quê? É importante você entender a goma de mascar em vários momentos durante o consumo, né? Você precisa entender como que é a explosão de sabor no começo, você precisa entender como que esse sabor vai sendo liberado durante a mastigação, quando que esse sabor fica fraco, que a pessoa tem vontade de descartar essa goma de mascar, né? Então, nesse caso desse teste que eu fiz, eu usei métodos temporais para isso, né? Nos métodos temporais que eu usei, a gente trabalhou com avaliadores treinados. Eles eram treinados para quantificar a intensidade de sabor, e aí a gente quantificava essa intensidade em vários momentos durante o consumo da goma de mascar. Foi um teste bem interessante, desafiador também, porque como tem vários momentos de avaliação, né, o treinamento desses avaliadores ele tem que ser bem cuidadoso, bem intenso. Senão você não consegue um bom resultado, né? Já testei também amido de milho. Amido de milho mesmo, desses de cozinha, né? E
E aí, esse foi legal que eu consegui para o mesmo produto, eu tive a oportunidade de aplicar 2 metodologias diferentes, né? Eu apliquei tanto teste descritivo como teste afetivo, né? Então foi assim, eu tinha, acho que eram muitas amostras, tipo 10, 13 amostras. Eu trabalhei com bloco incompleto nesse teste de consumidor, né? Vou falar para vocês primeiro do descritivo, né? Depois eu volto no consumidor. Então, no descritivo, a gente fez um painel treinado com essas amostras e o objetivo era entender ali a intensidade dos atributos do amido de milho. Eu sei que pode parecer estranho, mas o amido de milho pode ter várias notas diferentes, né? Decorrentes do processo de produção mesmo. Então, podem ter vários atributos ali de queimado, por exemplo, de milho, de fermentado. Então, são várias possibilidades. Então, a gente fez esse painel descritivo, né? Usando uma metodologia descritiva tradicional. E aí, em paralelo, a gente fez também um teste com consumidores. E aí, nesse teste de consumidor, você vai me falar, mas e aí, você vai dar amido para o consumidor comer? Não, né? Então, a gente pegou uma receita super tradicional, feita com amido, que é o mingau. E aí, os consumidores tinham que ir até o local do teste, preparar seus próprios mingaus com o amido que a gente dava, né? O restante dos ingredientes, eles levavam todos. E aí, eles avaliavam o cheiro desse pó puro, depois avaliava o cheiro durante o preparo, depois no consumo, e aí a gente ia perguntando, né? Aquelas perguntas tradicionais mesmo de teste de aceitação. O quanto que a pessoa gostou ou desgostou no geral, do cheiro, depois do mingau pronto, da textura e tudo mais. E aí, no final, a gente correlacionou esses resultados, né? Porque a grande pergunta que a gente queria responder nesse caso será que tem algum atributo a partir de alguma intensidade que vai afetar a aceitação do consumidor do nosso produto? Então, cruzando esses dados desses 2 tipos de teste, a gente conseguiria responder isso, e foi bem interessante. A gente conseguiu sim traçar essas relações, foi bem legal. O que mais? Vamos sair agora do universo dos alimentos e vamos pro universo dos cosméticos. Então, eu já fiz teste, eu fiz vários testes de base facial. Teve uma fase da minha vida que você chegava um teste novo de base facial a cada, sei lá, semana, chegavam. Então, e ele era um teste afetivo, era um teste de aceitação com consumidores também. E esse era um pouquinho diferente. As pessoas pegavam essa base facial e elas levavam para casa e usavam em casa por uma semana, né? Por uma semana cada produto. E é um teste um pouco desafiador, né? Porque desafiador para quem tá aplicando, eu digo, né? Porque a base tem a questão da cor. Então, isso torna um recrutamento bem mais difícil. Porque você tem que recrutar, ou você recruta as pessoas e você produz as suas amostras de base condizente com aquelas pessoas que você recrutou, ou você tem ali as bases de várias cores, né? E aí, conforme você vai recrutando, você vai vendo o que cabe. Mas tem um trabalho aí de preparo das amostras para isso bater com a cor da pele dos consumidores, que não é fácil. E é um processo delicado também, né? Porque se por acaso um consumidor recebe a cor errada, isso vai impactar diretamente a avaliação dele, né? Ninguém quer passar uma base e ficar com aquela cara branca, aquela que reflete em foto com flash. Então, é um tipo de teste um pouco desafiador, né? Em relação a esse recrutamento. Mas aí, depois que você acertou a cor da base, a pessoa levou para casa, aí beleza, ela vai, usa por uma semana, responde online questionário de aceitação normal, quanto gostou, desgostou, o que mais gostou, o que menos gostou, se gostou da textura, se é fácil de espalhar, um monte de coisa que é do interesse de quem tá ali fazendo aquele produto, né? E eu tô contando aqui todos esses testes justamente para vocês verem que eu já falei de alguns produtos, né? E já teve teste que eu usei mais de um produto que eu falei até agora. Mas a grande questão eu já apliquei teste com vários produtos,
repetir metodologias, então a mesma metodologia que eu usei para amido de milho, eu estou usando para base facial, por exemplo. E cada produto tem suas particularidades. Então, enquanto no amido de milho eu convidava as pessoas para fazerem mingau, nesse da base facial tem essa particularidade da dificuldade do recrutamento por conta da cor. Então, cada produto ele vai ali se adaptando às suas metodologias, né? Bom, vamos seguir? E o próximo produto que eu separei aqui para contar para vocês é hidratante corporal. Eu já fiz bastante teste de hidratante corporal. Eu separei para contar para vocês um teste descritivo que eu fiz. Aquele que a gente fez com amido de milho também, um descritivo, para descobrir os atributos ali e intensidades. Eu fiz também para hidratante corporal. Também é possível, né? E aí, qual que é o objetivo de um painel treinado com hidratante corporal? Você vai ver qual produto vai deixar a pele menos oleosa, ou com menos brilho, com mais brilho. Você vai ver como é que é o toque dessas amostras, qual que deixa mais toque seco, qual que absorve mais rápido. Tem uma série de atributos que podem ser avaliados ali. E os avaliadores, eles são treinados nas referências para conseguir quantificar esses atributos. O que mais que eu já testei nessa linha dos cosméticos? Produtos para cabelo, em geral, né? Shampoo, condicionador, máscara, já fiz vários desses testes. Aí eu separei para contar para vocês um teste descritivo, né? Como é que é teste descritivo? Como é que é um painel de cabelos? Ele é geralmente feito por cabeleireiros, né? São cabeleireiros treinados para avaliar os atributos. E as pessoas que são chamadas para participar, elas só emprestam a cabeça, em geral, né? Às vezes dá também para fazer uma pergunta ou outra para ela, mas em geral essas pessoas só emprestam a cabeça e quem avalia mesmo são os cabeleireiros. Então a gente divide o cabelo dessas pessoas no meio para aproveitar a pessoa, né? Senão, imagina, seriam muitas pessoas que precisariam ser chamadas. Então a gente divide essa cabeça no meio e aplica cada produto em uma metade da cabeça, assim a gente otimiza os participantes, é super comum fazer dessa forma. E o que a gente vai avaliar, né, nos produtos para cabelo? Então, dá para avaliar tanto no momento que você está aplicando, como no momento ali do enxágue e tal, no cabelo molhado e também dá para avaliar no cabelo seco. Exemplos, né? Um shampoo. Se ele é fácil de formar espuma, qual é a quantidade de espuma que ele forma, se é fácil de enxaguar para um shampoo ou mesmo para um condicionador, que é super importante, desembaraço, se o cabelo fica fácil de desembaraçar, molhado ou então seco mesmo, se depois ele fica macio, como é que fica de frizz, como é que fica de volume. Então, para citar aqui alguns exemplos, mas tem vários outros atributos que podem ser avaliados também nesse tipo de painel. E eu já fiz também teste de cabelo sem ser com painel treinado, eu já fiz também um que é bem legal, que eu fiz em um hotel. Então, porque a gente não queria fazer esses testes em casa, porque ia levar Os testes em casa, eles levam mais tempo, né? Você precisa dar mais tempo para as pessoas usarem para ter um retorno. Então, no hotel, a gente conseguia fazer as pessoas irem para lá, fazerem um único uso, e a gente já captava aquela resposta. Então, foi muito mais rápido fazer desse jeito do que dar esse produto para as pessoas levarem para casa. Já fiz também com um produto de cabelo com as pessoas levando para casa. Também funciona, mas aí você tem que dar um tempinho maior para elas. E esse no hotel foi muito legal, porque as pessoas iam até lá, e aí era um corredor inteiro, assim, ó, reservado só pra gente. E aí as mulheres chegavam, lavavam o cabelo, usavam o produto, secava, e aí elas respondiam questionário. E no hotel, nesse caso, foi de aceitação, foi com consumidores, né? Então a gente estava interessada em saber mesmo ali a resposta da consumidora, o que ela achava do produto, da aplicação, do cabelo dela, como ficou no final. Então, foi um teste bem interessante, a gente queimou uns 5 secadores do hotel, mas tudo bem, sobrevivemos. E foi uma forma mais rápida de coletar esse tipo de dado, né? Um outro produto que eu já trabalhei também foi amaciante de roupa. A gente fez teste descritivo já com amaciante de roupa e era bem legal,
Porque também é um produto que tem várias fases de avaliação, né? A gente fez um teste descritivo e aí a intensidade desse amaciante, a intensidade do cheiro, da fragrância desse amaciante, ela era avaliada tanto no paninho molhado, logo após lavar, né? Depois, quando esse paninho secava, e aí depois que esfregava também, né? Porque os produtos... Então, as fragrâncias, elas têm agora a opção de serem microencapsuladas, né? E aí, o atrito faz com que isso libere mais fragrância. Eu já fiz teste de desodorante, acho. Não sei se foi de desodorante ou de hidratante agora, que também se aplicava e depois você tinha que esfregar para sentir se realmente aumentava a intensidade da fragrância. Então, foi bem interessante esse teste. Já fiz também teste de limpador multiuso, sabe? Esses limpadores aí que você espirra no paninho, passa em qualquer superfície. Então, eu já fiz teste disso. A gente foi teste em cabine, foi um teste com consumidores para pegar a percepção deles. Então, a gente tinha uns azulejos bem grandões em cada cabine, né? Que a gente precisava ter essa mobilidade de tirar para poder lavar, remover o produto e tudo mais. E aí, os consumidores, eles recebiam o produto no paninho, passavam nessa superfície e aí eles tinham que avaliar a fragrância, avaliar se ficou marcado, coisas desse tipo, né? O quanto que eles gostaram. Foi um teste bem interessante. Eu me lembro que aqueles azulejos eram pesados e eu fiquei mais forte um pouco naquela semana. Aí já fiz também de pastilha sanitária. Esse foi interessante, que foi um teste com o consumidor, mas não foi aquele tradicional, sabe, de aceitação, com questionário, que você vai perguntando quanto que ele gosta ou não de determinadas características, determinados atributos do produto. Esse foi um teste mais qualitativo, que a gente fala, né? Não quantitativo, como é o caso de um teste de aceitação. O qualitativo a gente faz com um número mais reduzido de consumidores, geralmente mais no começo do desenvolvimento de produtos, para entender um conceito, entender se esse conceito funciona, ou mesmo para gerar novas ideias de produtos. Então, com esse objetivo que foi feito esse teste. E foi muito legal que eu visitei a casa de várias consumidoras, e a gente agendava com elas, e quando a gente chegava lá, a gente batia um papo e tal para quebrar o gelo. E aí depois elas iam lavar o banheiro. Então a gente ficava lá na porta do banheiro delas, batendo um papo, né? Ah, que produto que você tá usando? Por que você gosta de usar esse produto? Como é que você limpa o seu vaso sanitário? E aí depois, como é que você limpa o chão? E não sei o quê. Então, e aí a gente filmava tudo depois, né? Porque aí não é só ficar ali batendo papo, você tem que pegar todos esses dados e compilar, tirando ali pontos incomuns de várias pessoas, pontos que chamaram atenção, para realmente dar insights para quem está desenvolvendo esse produto, né? Então foi também um teste bem bacana. E depois disso ainda, de lavar o banheiro, elas tinham contato com o protótipo do produto, né, da pastilha sanitária. Então elas tinham ali que ler as instruções, ver se era claro, né, se elas conseguiam colar e tudo mais. Foi muito interessante, foi um dos mais interessantes que eu já fiz. Esses testes qualitativos, eles são bem trabalhosos para compilar os resultados, mas eles acabam sendo muito interessantes, né? Que a gente tem uma oportunidade muito maior de tirar a informação das pessoas, de conseguir essa informação. Então, é bem legal. Um outro teste que eu já fiz, você já deve estar pensando, né? Não, tá bom, já me convenceu, né? Já me convenceu de que a análise sensorial é para todos os produtos, mas tem mais. Eu já fiz teste de lâmina de barbear. Era com homens esse. Foi um teste afetivo, um teste de aceitação com consumidores, e aí a gente avaliava o quê? Avaliava o conforto, quantas vezes precisou passar a lâmina no rosto para remover todos os pelos, se ela conseguia alcançar os cantinhos mais difíceis, então ao redor do nariz,
fazer direitinho o queixo, fazer direitinho aqui a costeleta e tudo mais. Então, também foi um outro teste diferente que eu fiz. Teve também de creme dental branqueador, creme dental clareador. Também foi um teste, esse da lâmina de barbear, ele foi feito em casa. A gente mandou o produto e depois as pessoas retornavam o questionário só, assim como esse do creme dental branqueador. Também a gente mandou os produtos para casa das pessoas e aí elas retornavam só o questionário. Eu acho que foram várias amostras, eu lembro que eram vários dias seguidos, assim. E aí eles tinham que avaliar se gostaram, se não gostaram. Era um teste mais prolongado também, para ver se a pessoa percebia esse efeito, o clareador e tudo mais. Foi bem interessante. Que mais? Teste de fralda descritivo. Painel treinado de fralda. Já imaginou? O que você avalia num painel treinado de fralda? Você avalia como é que é aquela cobertura, né, da fralda, se ela é suave, como que os dedos deslizam sobre ela. É algo super relevante para essa categoria, com certeza. Eu já fiz teste também de absorvente. Isso mesmo que você está ouvindo. Aí a gente avaliava se ele é confortável, com quanto tempo precisou trocar, por que ela sentia necessidade de trocar, se esse absorvente deslocou, se não deslocou, o quanto que ela gostou do uso, da experiência com esse absorvente, se vazou ou não. Então, vários atributos ali relacionados ao uso do produto, né? E para selecionar esses atributos, né? Tanto independente ali, se você vai fazer um teste com consumidores, se você vai fazer um teste descritivo, é importante você avaliar sempre os atributos que são importantes para os consumidores na hora do uso, né? E os atributos que vão diferenciar o seu produto em relação a outros produtos do mercado. Então, é sempre uma escolha cuidadosa esses atributos que vão ser avaliados. E sim, tem atributos para vários produtos, né? Eu falo que saber análise sensorial não é você ter uma listinha decorada ali de quais atributos tem em cada produto, não é isso. Você tem que saber as metodologias para você obter essa lista, né? Então, se você vai fazer um teste de painel treinado, um teste descritivo, tem lá toda uma metodologia para você levantar com o seu painel quais atributos você vai avaliar. Já se você vai fazer um teste com consumidor, você vai ter que buscar dentro da sua base de consumidores, dentro das informações de histórico que você tem do seu produto, ou mesmo na literatura, quais são os atributos importantes naquele produto para o seu consumidor, e são eles que a gente vai usar. Então, não é que saber sensorial é saber uma lista de atributos, você tem que saber onde encontrá-los ou como obtê-los, como levantá-los, é isso. Bom, que mais? Então, gente, depois de eu contar tudo isso, hoje foi só contação de caos, né? Depois de eu contar tudo isso para você, da próxima vez que aquele pensamento vier da sua cabeça, eu trabalho com um produto muito específico, para mim não funciona. Você para tudo e se pergunta, os atributos sensoriais do meu produto são um critério de escolha e compra para o meu consumidor? Se são, então tem teste sensorial para te ajudar a entregar o melhor produto para ele. Basta saber qual, e isso só o conhecimento vai te trazer, né? Você precisa conhecer ali, ter uma caixa de ferramentas completa para você saber aplicar a melhor delas em cada projeto. Então, se você não tem ainda essa caixa de ferramentas recheada, ou se você se confunde com os testes sensoriais e quer ter mais confiança para aplicar esses testes, aproveita a oportunidade e garante sua vaga na análise sensorial na prática. As inscrições vão só até sexta, 5/2, e as instruções para inscrição estão na descrição desse vídeo, então não perde tempo, hein? E eu te vejo na próxima Sensory Class. Tchau, tchau!